que a gente não vai resolver isso aí manualmente, a gente vai colocar direto do computador. Isso aqui, se resolver manualmente, você pode ficar um mês aqui, não resolve. Mas essa matéria é difícil, cara. Não é uma matéria fácil. E às vezes vai resolver manualmente e ainda não dá certo o resultado. Ainda não dá certo. Vocês têm que entender, chegar na equação e implementar, chegar nas equações e implementar computacionalmente aquelas equações. Qual que é o problema de resolver manualmente? É que você vai, manualmente até tem como resolver, só que você vai calcular para certo valor de θ2, a expressão. Eu não vou conseguir avaliar o todo, né? Para cada instante de tempo, né? Porque esse θ2, no final da conta, ele é uma função do tempo. Então, ele vai variar. Eu vou entrando com valor de, eu vou entrando, né? Com valor de tempo aqui, esse ângulo θ2 vai variando aqui. Ele tem uma certa velocidade angular, vamos dizer assim, também. Ele tem uma certa velocidade angular, então ele fica variando, né? Então, à medida que esse cara vai variando, né? Esse θ2, o θ3 e o θ4 variam de acordo com o θ2 varia. Então, no final das contas, o que a gente vai querer na disciplina, pro caso mecanismo de 4 barras, é encontrar o valor de θ3 e de θ4. O que dá para resolver, né? Que eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Então, meu sistema é possível, né? Qual que é o limitador? Que esses caras vão estar em função do seno ou do cosseno do ângulo. Então, resolver por método de eliminação de Gauss, vamos dizer assim, ou não tem como. Então, eu tenho que partir para um método numérico lá. Porque eu vou querer encontrar o que? O arco cosseno. Eu vou querer encontrar o arcosseno. Porque isso aqui vai estar em cosseno. Eu vou ter uma coisa, o cosseno de um ângulo, que eu vou querer encontrar o cosseno inverso desse ângulo aqui. Então tem que partir numericamente. Né? O que você ia falar, Juliano? Eu ia perguntar, no ramo da engenharia, esse tipo de interpretação e análise, elas estão mais presentes aonde, professor? Numa análise de projeto? Ou então Numa análise de, por exemplo, ó, eu utilizei, por exemplo, é muito do projeto, mas o que eu falo, que nem eu falei no início da aula, a sorte de vocês é que aqui eu estou passando toda a formulação teórica. É que a sorte de vocês é que a maioria dos softwares CAD e CAI já fazem essa análise através dos pacotes de análise de movimento. Por exemplo, se eu pegar o SolidWorks e colocar o mecanismo e colocar o motorzinho nele, eu consigo ver as variações dos ângulos lá. Ele até faz os gráficos lá também para você. Né? Então, por exemplo, eu vou projetar lá um sistema de levantamento. Eu quero enxergar como que esse cara vai se movimentar, qual que é a força lá que ele vai fazer. Obviamente que a gente não vai ficar fazendo manualmente esse cara aqui, né? Você vai colocar direto no software comercial. Só que isso aqui é o que está por detrás, né, do software. Né? Os resultados que está por detrás do software. Não sei se ficou claro, Juliano. Não entendi. Talvez eu estava imaginando em um processo de simulação também, né, professor? Simulação. É muito nessa ideia da simulação. Por exemplo, eu fiz uma análise, às vezes, assim, de dinâmica multicorpos, assim, de corpo rígido, eu faço ela bastantinho, às vezes. Já fiz, na realidade, né? Já fiz. Eu trabalho, né, na verdade, meu doutorado nessa área de dinâmica, né? Então, eu tenho que fazer, às vezes, formação de dinâmica corpo rígido, essas coisas. Mas a maioria das vezes você não vai fazer, né, na mão, né? Você vai fazer isso aí ou no computador, né? Você implementando, ou caso no fim de pesquisa você vai implementar as equações, porque muitas vezes a gente quer, o que a gente quer na pesquisa, por exemplo?
A gente quer, tipo, por exemplo, seria uma ideia de controle. Para um certo ângulo θ2, como que a gente trabalha. Agora, para fins práticos, a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar assim, ó, se trabalhar, né, se trabalharem, vamos dizer assim, vai ser através de pacotes de softwares comerciais. Né? Por exemplo, o SolidWorks tem um pacote desse lá, ó, na verdade, o Motion Analysis dele é isso, é análise de corpo rígido. É, o Motion Analysis lá, por exemplo, do Inventor, também é a mesma coisa. São softwares mais comuns. Eu quero fazer uma análise mais robusta. Aí eu posso fazer nuances, que daí eu posso acoplar, por exemplo, uma análise de corpo rígido com uma análise de corpo flexível. Que daí, dadas as forças da dinâmica, né? Da dinâmica ali, daquele mecanismo, de softwares comerciais e especializados, vamos dizer assim. Você tem muito costume de ficar implementando isso aí, né? Que aqui a gente tem que mostrar de onde vem, né? Eu vou tentar fazer uma aula prática aí, utilizando algum software comercial para deixar mais claro para vocês isso. Tranquilo É, aqui, pessoal? eu lembro só que teve uma apresentação, acho que de TCC do ano anterior, de um pessoal que usou para fazer umas próteses. Aham. Eu não sei se eles usaram esse tipo de software, eu lembro que tinha uma Então, animação. foi o meu orientado lá, que até ele ganhou agora como melhor TCC, né? E do Paraná, quer dizer, segundo melhor TCC do Paraná. Mas o dele não era bem simulação de corpo rígido, era simulação de movimento, era simulação mais de tensão de informação. Mas o que era? A gente tinha, por exemplo, a coluna lá, né? É, e a gente queria simular, né, por exemplo, os esforços que aquele implante causava na coluna, por exemplo, para diferentes modelos de implantes, né? E, e ficou bem legal o trabalho. Um trabalho que foi mais ou menos nessa ideia, por exemplo, foi o trabalho do Matheus, não sei se alguém chegou a ver, mas ele fez um braço robótico lá. Esse braço robótico, ele fez todas as simulações do movimento, de mecanismo no SolidWorks. Quer dizer, no Inventor ele fez. No Inventor, que tinha licença. Então ele fez todos os movimentos no Inventor. E com isso, ele selecionou, por exemplo, os motores lá, necessário. Eu vou ver se eu acho o TCC deles, vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Ficou bem bacana o trabalho dele também. Já colabora também, né, para dar ideias, né, pessoal? Sim. O intuito de trabalho de TCC é isso aí, né? Fazer coisas diferentes, assim, né? Colocar, assim, essas equações. A ideia mesmo da Inter é isso, cara, de vocês, né? É que vocês consigam olhar para o problema, consigam desenvolver formulações e, né, analisar, entendeu? Porque, qual que é a ideia do Baja, por exemplo, do Baja, por exemplo, que estão fazendo? Vocês estão, não estão? Não sei como que. Eu estou meio por fora. Confesso que eu estou bem por fora, que eu nem estou muito ligado. Mas assim, qual que é a ideia do Baja? O Baja, por exemplo, é uma grande oportunidade, por quê? Porque você olha por baixo. Por exemplo, você vai ter um projeto estrutural do baixo. Quando você olha por baixo, então você vai ter que fazer o projeto da estrutura. Então, o pessoal que quer, por exemplo, eu fui aprender, eu não participei do baixo, participei de outros, mas assim, muitas pessoas aprendem, por exemplo, elementos finitos, não porque fez o curso, nada, aprendeu devido ao Baja, né? Simulação, por exemplo, porque é o próprio projeto cria, por exemplo, essa competência para o aluno. O aluno cria atrás, corre atrás de patrocínio. Às vezes o cara vai falar lá por exemplo, não estou com sorte de elementos finos, ele vai atrás de um lá. Às vezes, por exemplo, acontece muito, por exemplo,
na UTF, isso aí. Por exemplo, empresas de software que tu patrocinam utilizar o software. O cara vai dar um curso, o cara aprende. É, vai simular a parte aerodinâmica ali, vai utilizar um software de uma simulação CFD. Eu quero fazer a parte do projeto de motor. Então, vai fazer uma simulação de combustão. Vou implementar algumas equações no MATLAB ali para ver como que ele se comporta aquele sistema. Então, o Baja, tipo, por exemplo, é um grande aprendizado por causa disso, né? Eu vejo assim as competições, né? Os projetos de competição, por exemplo, de extensão. Então, todos os projetos SAI, o Baja, o Aerodesign, Fórmula SAI, todos eles é, proporcionam para o profissional, né, para o estudante, essa vivência, né, de olhar, por exemplo, para um projeto de engenharia na plenitude dele, que é muito diferente da indústria, né? Porque na indústria, assim, ó, o que você acaba fazendo na indústria, né? Assim, não é qual que é o cenário industrial, né? Vamos dizer assim, o cenário industrial hoje, fugindo um pouco da disciplina, aí não é um cenário industrial, por exemplo, de produção, né? Ou seja, o profissional acaba indo para a área de manutenção, para a área de produção, né? Então, às vezes, foge um pouco, né? Por exemplo, acaba trabalhando muito mais com a administração, né? Vamos dizer assim. Quais que são os recursos que eu tenho que gastar na manutenção? Obviamente, os conceitos de engenharia tá por detrás, tá? Como analisar uma fratura, tal. Mas geralmente essas análises, vou fazer uma análise mais complexa, vou saber se aquela estrutura que eu tenho aguenta ou não aguenta. Por exemplo, até análise de vibração, na realidade, né? Análise de vibração fica muito restrito, por exemplo, a analisar o espectro ali, ver se vai falhar ou não, mas não está muito no. Quer dizer, foge do que é engenharia, porque a engenharia a gente olha para a vibração e a gente quer o quê? Projetar dispositivos para controlar aquela vibração ou eliminar ela completamente, né? Então, a gente acaba fazendo, fica muito nesse contexto, assim, vamos dizer assim. Eu acho interessante o Baja, por exemplo, participar de os projetos interdisciplinares por causa disso, porque possibilita o aluno, por exemplo, olhar um projeto na plenitude dele, né? Por exemplo, eu vou pegar o Baja lá, por exemplo, dando um exemplo do Baja, eu vou projetar o sistema de suspensão. Pô, aquilo lá, só o sistema de suspensão, aí, pô, é um curso de engenharia, porque Deus tem esse sistema de suspensão, vou projetar ele, selecionar os elementos de máquina, depois eu tenho que simular o comportamento vibratório dele, depois propor técnicas de controle, depois que eu coloquei a técnica de controle, vou ter que programar lá, por exemplo, num sistema, né? Como vou controlar isso, fazer um sistema ativo, fazer um sistema de controle passivo, não sei. E como que isso aí vai estar interligado, por exemplo, no meu carro. Então, o cara aprender isso aí é fenomenal, entendeu? Por isso que eu acho, assim, interessante participar, assim, disso. Porque foge um pouco, vocês conseguem colocar essas teorias na prática, né? É que eu penso. Divaguei um pouco aqui, pessoal, vamos voltar aqui. Senão a gente não rende. Tranquilo aí, Juliano? Tranquilo, professor. Já deu para dar uma boa ideia. Então, o que a gente vai tratar agora? Então, a gente falou, então, da soma de vetores, né? Utilizando nessa ideia de chegar numa cadeia de vetores, né? E a gente vai falar um pouco sobre algumas operações vetoriais. Então, a primeira operação vetorial é o que? O produto interno. Produto interno ou o produto escalar, né, pessoal? Ou chamado produto escalar. Tranquilo aqui? Todo mundo se lembra disso aí com o professor Jefferson lá ou não? O que era o produto interno, pessoal? Então, se eu pegasse um vetor, ó, R, fizesse o produto interno com vetor S, o que esse cara me dava? Esse cara seria o quê?
seria aqui o RX SX mais o que? O RY SY, que seria igual que R S o cosseno do ângulo formado entre eles. Ou seja, o produto interno ele vai me fornecer o que? Ele vai me fornecer um escalar, pessoal. Ele vai me fornecer um número. Então, escalar é um número, né? Vai me fornecer um número qualquer. A ideia é que, né, o produto interno, geometricamente, a gente pode entender ele como, por exemplo, se eu tenho um produto S, e aqui eu tenho meu vetor R, aqui tem um ângulo θ. Eu posso entender ele como que? Como a projeção do vetor S sobre o vetor R, né? Então eu vou projetar ele sobre o vetor S aqui, ó, sobre o vetor R. Né? Então aqui vai ser um S cosseno de θ vezes o R, ou a projeção do vetor R sobre o S. Né? Ele sempre está me fornecendo a projeção, e a projeção é um escalar, né? Fornece a projeção. Ele fornece a projeção de um vetor sobre o outro. Qual que é a sacada do produto escalar, né? Perceba que quando esse ângulo θ for igual a 90, perceba que esse S não vai conseguir projetar nada. Ou, pensando aqui, né, que cosseno de 90 é zero, né? Cosseno de 90 é igual a zero, ou seja, vetores ortogonais, né, o produto escalar é zero. O produto escalar é zero. Se os vetores fazem 90 graus, né, o produto escalar é zero, né? Então a gente pode pensar aqui, então, né, se eu tiver, por exemplo, um vetor A, aqui, ó, e um vetor B aqui, ó, né? Esse vetor A aqui, ó, A1, A2, B1, B2, né? Fazer esse produto interno entre eles, né? A com B. Então, como que vai ficar esse cara? Seria A1, né? A2, produto interno, B1, B2. Então esse cara seria igual aqui, ó. Senão aqui não é uma multiplicação, né? Ó, entre matriz lá. Esse cara vai ficar assim, A1, B1 mais A2, B2. Ou seja, ó, se eu representar esse cara aqui na forma em termos dos vetores unitários, o vetor A, ó, né? O vetor A pode ser assim, A1I mais o que? A2J, não é isso? O B, ele vai ser A2I mais A2J. Então, se eu pegar esse cara e fazer esse produto, né, aqui, ó, dá a mesma coisa, vai dar A1, que é B2, aqui B1 e que é B2. A1, B1 mais, né, A2, B2. Por quê? Porque o produto I com I é 1, né, porque são o quê? Colineares.
e I com J, produto interno é o quê? É zero, porque I com J, ó, o I está nessa direção e o J está nessa, né? Ou seja, os vetores são o quê? Eles são vetor, é uma base ortonormal esse cara, né? Ou seja, eles fazem um ângulo de 90 graus. Ou seja, produto interno, então, de vetores ortogonais é igual a zero. Então, ele sempre vai me fornecer um escalar. Por exemplo, uma aplicação, por exemplo, da ideia, né, do produto escalar é o próprio conceito de trabalho, né? O conceito de trabalho, ó, é aqui, ó, é o produto. Trabalho é uma grandeza escalar, né? Ou seja, energia. Então, a gente entende o trabalho como que o produto interno, meu vetor força, com meu vetor de deslocamento. Ou seja, a gente pode entender o trabalho como uma força agindo na direção do deslocamento ou o deslocamento agindo na direção da força. Então, por exemplo, o trabalho não tem, né, direção nesse sentido, é uma grandeza escalar, né? O conceito de trabalho, na teoria mesmo, é isso aí, né? Obviamente, a gente sempre trabalha na forma escalar dele, né? Força vezes deslocamento. Mas a definição, né, de trabalho é o produto interno do meu vetor força com o meu vetor deslocamento. Tranquilo, pessoal? Vai cair aqui. Eu vou começar a falar sobre o produto vetorial na sequência. Daí, pessoal, acompanhando ou não? Ela é bem conceitual hoje. A partir da próxima aula começa a ter mais umas equações para a gente resolver, implementar. Depois eu quero fazer talvez uma prática ali com SolidWorks, uma coisa assim. Tranquilo, pessoal? Então eu vou compartilhar minha tela, só dar um stop vídeo aqui, não record, não share screen aqui. Então a outra janela, imagem, tamanho da tela, 50.000, vamos colocar. Então, o outro conceito aqui é o conceito então, de produto interno, né? De produto vetorial, quer dizer. Ou no inglês, esse aqui é chamado de inner products, ou dot products. Isso aqui são chamados de dot products. Porque isso aqui é o ponto, né? Ponto em inglês é dot, então é dot product. Então vocês encontram esse termo bastante. E o outro é do produto vetorial. O produto vetorial em inglês é cross product. Cross product. Falo isso, né? Porque na realidade, se a gente for pegar, a gente não trabalha muito assim
maioria das literaturas mais específicas na área são em inglês, né? Não tem muita literatura em português. E se for pegar artigo científico nessa área aqui, artigo científico, na grande maioria, em inglês, né? Nem adianta ler artigo científico em português, porque, ó, não existe produção de qualidade em português, né? Periódico bom, só periódico internacional. Então, acostumando com os termos aqui técnicos, vamos dizer assim. Cross-product. Oi. Ah, não, mas ela não é isso aí. É, é, essa aqui é o Dot Project, que faz o produto interno. Vai ter, também tem o que faz produto vetorial também lá. Vamos ver que tem o vetor R e o vetor S aqui. Né? Então, ó, ponto é produto interno. E produto vetorial? Produto vetorial é, ó, cross. X, né? Esqueci X, é cross products do X. Então, ou seja, se eu fizer um produto vetorial DR na direção DS, ó, produto vetorial DR na direção DS, qual que vai ser o resultado desse produto vetorial? Antônio, alguma sugestão? Vai ser o quê? Um terceiro vetor W que é ortogonal tanto meu vetor R quanto meu vetor S aqui, ó. E percebam, ó, agora aqui, ó, eu vou até tirar aqui, ó, dar um stop share, vou tirar aqui o vídeo e vocês vão olhar para mim aqui, eu falando. E sempre vai seguir a regra na mão direita, ó, R na direção DS, ó. Então, o R seria, exemplo, o sentido, né, na direção DR, R indo na direção DS, e o meu polegar vai ser a direção do meu vetor lá. Ou seja, se eu tivesse fazendo produto vetorial, quando eu tiver o vetor S e R aqui, ó. S e R. Ó. Se eu fazer o produto vetorial de S com R, então o que que ele vai dar? Ele vai dar um terceiro vetor aqui, ó. Só que S indo na direção de R, ó. S indo na direção de R, ó. Tá para baixo, ó. Tá aqui, ó. Né? Tá aqui. É ortogonal tanto a R quanto a S, ó. Chama de W1 aqui, ó. Não confundir. Ou seja, produto vetorial de R com S, ele é diferente do produto vetorial de S com R. Né? Outra coisa, o módulo desse vetor ômega, desse vetor W resultante, vamos dizer assim, ó, se a gente fosse pensar, seria o que? O módulo, né? O módulo vetor, o escalar. Seria o R vezes o S vezes o que? O seno entre eles, né? O seno do ângulo existente. Então perceba que seno de zero é zero. Qualquer jogada. Se meus vetores forem colineares, ó,
tiver um vetor V aqui, ó, e um vetor R aqui, ó, por exemplo, if tirar o produto vetorial dr com V, esse produto vetorial é zero, porque o ângulo entre eles é zero, ou seja, são colineares, né? São colineares. Então, por exemplo, o vetor de I com J, a gente vai ver, né? Isso na sequência, por exemplo, do I com J, ele resulta num vetor K. Ó, se tiver trabalhando com sistema de coordenada, ó, X, Y e Z. Então, aqui, por exemplo, tem o meu vetor unitário I, meu vetor unitário J e meu vetor unitário K aqui, ó, que está saindo da tela do computador, né? Por exemplo, posso fazer aqui, ó, I com J e K. O I com J, ele dá o vetor K. O J, sempre na direção, sempre que você fazer o produto na direção no sentido anti-horário, é positivo. Ó, J com K, ó. J com K dá o vetor I, né? E K com I, ó, dá meu vetor J. Sempre gera o quê? Um terceiro vetor que é ortogonal a ambos, né? Agora, se a gente fizer o contrário, ó, por exemplo, ó, J com I, dizer, J com I, ó, J com I está no contrário, vai dar o quê? Um vetor menos K, ó, porque mudou a direção, né? O K com J, ó, K com J, o K com J ele dá I, ó, menos I. E o I com K ele dá menos J. A gente fala que esse vetor tem a propriedade de ser o quê? Anticomutativo. É anticomutativo. Né? Então a gente pode usar esse conceito para calcular o produto vetorial, né? Pode utilizar esse conceito para calcular o vetorial. Ou a gente pode utilizar, né? Por exemplo, se tiver um vetor, né, a gente pode representar na forma dos, por exemplo, em termos dos vetores unitários, em termos das suas componentes e dos seus vetores unitários, e fazer, saber que com J da K, né, e fazendo esse produto aí, né. O outro esquema é, por exemplo, se eu tiver um vetor R com S, por exemplo, esse vetor R aqui, ó, eu sei que esse cara vale o quê? RXI mais RYJ mais RZK, né? Vai fazer um produto vetorial com vetor S lá. Esse vetor S, ele é um SXI mais um SYJ mais um SZK. Então posso fazer lá, I com I eu sei que é zero, mas I com J eu sei que ele dá K, né? E aí fazendo. J com I eu sei que ele dá, J com I eu sei que ele dá K, vai dar K. E por aí vai, né? J com I menos K, né? Menos K. Tem que olhar a tabelinha aqui embaixo.
Sempre no círculo, ó, J com I menos K. E aí por aí vai fazendo. Existe um dispositivo, por exemplo, que é através do determinante. Eu posso, por exemplo, pegar esse cara, né, colocar esse cara no determinante. Isso aqui numa matriz. Ó. Colocar IJK, colocar R, RY e RZ, S, SY e SZ. Fazer o determinante aqui, ó. Então, ó, esse cara vale o quê? RY por SZ I mais RZ por SX J mais SY RX K. Agora é o contrário lá, né? Fazer de vermelho. Menos, né? SX RY K, né? Menos SY RZ I vezes menos SZ RX J, né? Então eu posso colocar em evidência, né? O I e o J. Então perceba, se eu colocar em evidência o I, né? Então se eu colocar em evidência lá, vou colocar de azul aqui, ó. Então RY SZ, né? Menos SY RZ é I, ó, né? Mais RZ SX, né? Menos SZ RX J, mais, né? Agora o K lá. SY RX menos SX RY. Isso aqui é o K. Isso é igual ao produto vetorial do vetor R por S. A gente vai utilizar essa ideia do produto vetorial em elementos em máquina bastante. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque a gente pode entender o torque, ó, o torque, como, né, o torque, o momento de uma força, como produto vetorial do vetor posição, né, da força vezes o vetor F aqui, ó. Em outras palavras aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver uma viga aqui, ó, aqui, por exemplo, tem uma viga aqui, né? E eu vou aplicar, né, ponto A aqui, ó. E vou aplicar uma força F aqui, ó. F é um vetor F. Posso vir desse ponto A, ter esse vetor posição aqui, ó. R. O que vai ser o resultado desse R por F? Vai ser o quê? Um terceiro vetor. Vai ser um terceiro vetor que é ortogonal tanto a F quanto a S. Quanto a F, que vai ser o momento da força aqui, ó. Que nesse caso aqui, ó, rega da mão direita lá. Então esse cara tá tentando rotacionar esse sentido aqui, ó, né? Então, ou seja, eu vou ter o meu vetor torque aqui, ó, momento aqui, ó,
está tentando rotacionar esse cara aqui, ó. Esse é o conceito mais correto de trabalhar com momento. Por quê? Porque você trabalhar com um sistema tridimensional, tem várias forças agindo num sistema, né? Por exemplo, no espaço tridimensional. Se você trabalhar com escalar, força vezes distância, pô, você se perde nas contas, nos cálculos. Então, geralmente, você vai utilizar e você vai representar as forças, né? Através, né, das suas componentes e os respectivos vetores unitários. Né? Então, esse vetor torque aqui, né? Ele é ortogonal tanto ao R quanto ao meu vetor F aqui. Pode dizer que esse vetor está aqui, ó. Uma coisa. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então essa é a ideia do torque lá. A gente vai utilizar bastante esse conceito aqui do produto vetorial em LMAC lá. Ok? Outra ideia seria a ideia do... Deixa eu ver o que falta aqui para a gente fechar. Outra ideia seria a ideia do vetor unitário lá. Acabando já. O vetor unitário. Por exemplo, se eu tiver um vetor R aqui, ó, né? Eu vou ter um vetor unitário aqui, ó, Ezinho, ó, na direção dele. Então, se eu pegar esse vetor R, definir um sistema de coordenada aqui, ó, x e y, aqui tem um θ. Então eu sei que esse vetor R aqui, ó, é o R, né? Que tipo, multiplica cosseno de θ, né? E seno de θ. Esse cara aqui, ó, esse cara é a mesma coisa que fazer R vezes o R vezes esse vetor unitário E aqui, ó. Onde esse vetor unitário E é esse cara aqui, ó. Cosseno de θ mais seno de θ. Por que ele é unitário? Percebe que cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado, esse cara é igual a 1, né? Raiz de 1 é 1. Então ele é unitário. Então posso representar qualquer vetor através disso aqui, ó. Como? O módulo do vetor vezes o respectivo vetor unitário. Esse aqui é o módulo do vetor. Então R vai ser o que? Seria o, né, rx ao quadrado mais ry ao quadrado, né? Módulo de R, isso aqui, né? E representar ele sempre como módulo e o seu respectivo vetor unitário. Qualquer vetor represento pelo módulo e seu respectivo vetor unitário. Bom, isso aqui vai ser muito útil quando a gente falar, por exemplo, da derivada de um vetor rotativo. Deixa eu ver aqui se é isso. É. A derivada de um vetor rotativo.
Então aqui, ó, é a derivada temporal, ó, de um vetor rotativo. Ou seja, vamos supor, ó, tem um sistema de coordenada, x e y, x e y. E aí eu tenho um vetor Q aqui, ó, né? Q aqui, ó. Eu percebo que esse cara aqui, né, tem um ângulo θ, e esse ângulo θ ele vai ser uma função do tempo aqui, ó. E esse ângulo θ tá rotacionando no sentido anti-horário com uma certa velocidade angular ômega aqui, ó. Então, o que é a velocidade angular? É a variação do ângulo θ, né? Ou seja, então a velocidade angular, ó, seria o quê? dθ por dt. E eu tenho aqui o meu vetor velocidade angular, né? Ou seja, o vetor velocidade angular ele está saindo aqui ele está saindo aqui da tela do computador, né? Estaria saindo aqui, ó. Mas seria o quê? Meu vetor ômega seria o ômega k. Esse aqui é o vetor velocidade, né? Que, ou seja, ele está rotacionando, né? Está saindo aqui e rotacionando em torno desse eixo de rotação aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor velocidade angular, aqui, ó, da física, tá? Vocês viram em física isso aí. Esse aqui é o vetor velocidade angular, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente quer descobrir qual que é a derivada temporal de dq por dt, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente pode utilizar, então, a regra da cadeia. Ó, por quê? Porque percebe que esse dq é uma função do ângulo θ, e o ângulo θ é uma função do tempo lá. Então, pode dizer que dq por dt, ó, é o quê? É dθ. Dθ não. Cadê a minha borracha aqui agora? Aqui. Vai ser o que, ó? Vai ser dq por dθ e dθ por dt, ó. Tranquilo? Só que percebam que, ó, isso aqui é dq, né? dq por dθ, dθ por dt. Agora percebo que dθ por dt, ó, é o meu ômega, né? Ou seja, dq, ó, por dt é igual a ômega dq por dθ. Ok? Beleza, tá saindo o negócio aqui, ó. O grande problema agora, problema não, né? Vamos dizer assim, é que a gente tem que achar a derivada de dq por dθ lá. dq por dθ. Só que a gente sabe o quê? Que o vetor Q
pode ser representado pelo seu módulo, né? Os componentes em x e y, né? Por exemplo, assim, ó, o vetor aqui, ó, pode ser representado por qx, né? I mais qyj. E o qx é o que, ó? É o módulo vetor q, cosseno de θ i, e o qy é o módulo do vetor q, seno de θ i, ó. Então esse vetor aqui, ó, posso colocar em evidência o módulo e multiplico por cosseno de θ i mais seno de θ i, ó. Bom, agora eu vou tirar o quê? A derivada desse cara aqui, ó. Então agora eu tenho que fazer o quê? Deixar aqui em cima. Fazer a derivada, então, de dq por dθ. dq por dθ. Então esse dq por dθ, por exemplo, que esse q está aqui, ó, ele é com uma constante. Agora, eu não sei se esse i ou não, se esse i ou não varia. Eu vou falar na consequência. Mas a derivada desse cara ficaria, isso aqui é a regra do produto lá, né? Ó, então esse cara ficaria aqui, ó. A derivada desse cara, você sabe que é a derivada do produto, né? U vezes V, ó. É U' V mais V' U, né? Então aqui eu faço a regra do produto. Então o que seria aqui, ó? Derivada de cosseno menos seno de θ i. Daí o que? Vezes cosseno de θ, vezes o que? Mais, quer dizer, mais cosseno de θ di por dθ. Fiz o produto aqui, ó, né? Mais, olha lá, vai acabar o tempo. Mais derivada de seno, cosseno. Cosseno, o i é constante, né? I, constante não. Seria o linha vezes v. Mais o que? Repete o seno. Seno de θ. Aqui não é i, aqui é j, ó, pessoal. J. Mais seno de j por dθ. Bom, aqui a gente tem um problema. A gente está considerando o sistema de coordenada ele fixo. Então, ó, como OXY é fixo, DI ou J por dθ ele é igual a zero, né? Ou seja, o vetor unitário não está variando, porque ele é fixo, sempre vai ficar em x e y, né? Ou seja, ó, dq por dθ é igual que módulo de q vezes o que? Menos seno de θ i mais, aqui é j, pessoal, mais cosseno de θ j. Ou seja, se a gente jogar esse cara aqui, ó, assim, portanto, ó, colocar em azul, ó, dq por dt, é igual a o ômega, né? O módulo da velocidade angular, né? Que é o módulo da velocidade angular. O módulo da velocidade angular, que menos seno de θ i mais cosseno de θ j.
Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo não? Né? Agora, ó, perceba, se Q é unitário, se Q é unitário, se ele vale 1, o módulo vale 1. Então, ó, dQ por dt é ômega que multiplica menos seno de θ i mais cosseno de θj. Isso aqui é um outro vetor, ó, n. Então, esse vetor n, esse cara aqui, né? Então, n é um vetor chamado menos seno de θ i mais cosseno de θj, que é um vetor unitário também, né? Pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Menos seno de θ, cosseno de θ. Então, beleza. Então, eu tenho essa expressão aqui. Então, percebo que então dq seria, ou seja, né, se é unitário, então se cria dq por dθ, seria menos ômega vezes n. Se esse cara é unitário. Beleza, tem essa expressão aqui. Perceba ainda, ó, que se eu fizer produto vetorial de ômega com meu vetor Q, ó, então meu vetor ômega, meu vetor velocidade angular é o que? É o ômega k, né? Vezes meu vetor Q, que vale esse cara, ó. O vetor Q é esse cara aqui, ó. Ó, o vetor Q é esse cara aqui, ó. Q cosseno de θi mais seno de θj, né? Então esse aqui é Q que multiplica cosseno de θi mais seno de θj. Nossa, véio, conta pra cacete. Então, ó, se eu fizer, por exemplo, esse cara aqui, ó, I com J com K, né? Então, por exemplo, esse produto aqui, ó, K com I, ó. K com I, J, né? I, J, K. K com I, ó, dá J. Então, tenho lá ômega Q, que multiplica cosseno de θ J. E tenho K com I. K com J aqui, ó. K com J, que dá menos I, né? Então, daí vai ser o quê? Menos seno de θ I. O que é essa mesma expressão aqui, ó. Ou seja, dq por dt é a mesma coisa que o produto vetorial do vetor velocidade angular com o meu vetor Q, ó. Com o próprio vetor Q. Ou seja, qual que é a interpretação disso? O produto vetorial sempre vai dar um terceiro vetor que é ortogonal a ômega e aqui, ó. Então, se eu pegar ele cara aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai dar um vetor aqui, ó. Que é ortogonal a Q e a ômega, ó. Então, aqui seria o vetor dq por dt. Ou esse vetor está aqui, né? Ou, por exemplo, se eu mexer na linha de ação desse cara aqui, ó, né? Mesma coisa que você representar esse vetor dessa maneira aqui, ó. Dq por dt. Então, esse cara aqui seria o meu vetor, que vai ver que essa aqui é a velocidade tangencial, né? Ou seja,
a velocidade, né, nesse ponto aqui, né, ele vai ser sempre tangencial à trajetória aqui, ó. Vai ser sempre tangencial à trajetória, porque ele faz um ângulo de 90 graus com o vetor aqui e com o ômega. Então essa é a ideia, né, de velocidade tangencial. Então ele vai dar sempre um terceiro vetor que é ortogonal lá. Isso aqui é a prova matemática do cara. Correto. Conta por cacete, né? Você tem que saber é que a derivada de um vetor pelo tempo vai ser sempre o produto vetorial do vetor velocidade angular com ele mesmo. E vai dar o quê? E o resultado vai ser o quê? Esse seria um vetor velocidade periférica aqui, ó. Um vetor V aqui, ó. Ele daria um vetor V aqui, ó. Onde N aqui, ó, seria o quê? O vetor unitário na direção do vetor V. É isso, pessoal. Aula bastante pesada aí, principalmente o final, cara. Vai cair aqui, todo mundo volta. Só pra gente fazer um fechamento, daí o que a gente vai fazer daí pra próxima aula. Vai cair aqui. É um fechamento. Tá acabando menos de 1 minuto. Pessoal, então, a aula bastante pesada, pessoal. Eu falo assim, essa disciplina aí de mecanismo, ela não é uma disciplina fácil. Ela é bastante matemática, principalmente nessa questão aí. O que eu vou fazer para vocês? Então, vou deixar o material lá. Assistam essa videoaula de volta. Vou deixar disponível lá para vocês. Vou deixar o material de vetores para vocês lá. Vocês estudam esse material, tal, dê uma lida. O que a gente vai começar a fazer na próxima aula, então? A gente vai começar a pegar essas caras, vai começar a formular equações e a gente vai começar a implementar esse cara lá no Octave. Com o intuito de identificar a posição, velocidade e aceleração. Primeiro, então, a gente vai fazer análise de posição. Uma a gente vai fazer uma coisa um pouco mais algébrica e a outra um pouco mais vetorial. Né? Aí vai fazer análise de velocidade, análise de posição e de aceleração. E daí eu vou fazer alguma aula prática ali no... Vou mostrar aqui algumas simulações ali no SolidWorks, uma coisa assim, para tentar... para comparar os resultados de lá com os resultados que a gente fez aqui na mão para dizer que dá a mesma coisa. Né? Então, acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Uma dúvida ou não? Então, aí ou não? Vamos sim, professor. Como eu falei, muita teoria. É muita teoria. Teoria. Essa aula foi bem teórica. Ele caiu o couro, né, do cabelo. Mas fazer o quê? Isso aí. Eu sempre passo a parte teórica de vetor, porque não tem muito exercício para fazer isso aqui, não. Mas beleza, então, pessoal. Aula amanhã de elementos de máquina, daí todo mundo baixa lá o F2 lá.
daí para aula. Beleza? Senão a gente não trabalha, daí a gente vai fazer uma parte da F2, depois uma parte daí também teórica daí. Meia aula, mesmo horário daí pra gente render daí. Talvez a gente avança um pouco mais, até as 10 e pouco. Vai gerar. Mas eu ainda não coloquei, eu vou colocar ainda na sequência. É que na realidade, cara, eu tô. Nossa, eu tô. Hoje eu não sei nem que horas que eu vou dormir ainda, cara. Porque esses dias eu vou varar todos os dias aí de. Eu tenho que entregar meu projeto da minha tese de doutorado até segunda-feira, cara. Eu não terminei no projeto. E tem uma parte dos resultados ainda para implementar e coisa arada. Então hoje eu tenho umas noites longas. Então acho que provavelmente eu posso CSP amanhã para vocês, uma coisa assim. Beleza então, pessoal? Eu vou deixar um material lá para vocês sobre isso, daí vocês dão uma lida lá e tal. Vai ajudar daí. O problema é que a maioria dos materiais são em inglês. Eu quero ver se eu acho uma coisa em português. Beleza então, pessoal? Então por hoje é isso então. Então até amanhã Ok. então. Amanhã a aula é um pouco mais light.